Quem aí nunca ouviu falar de Final Fantasy ou um game sequer da franquia? Difícil, né? Final Fantasy popularizou de uma maneira extraordinária. Tanto que é difícil, né, haver uma pessoa que nunca tenha jogado o jogo, nunca tenha ouvido falar dessa franquia maravilhosa, né, da Square Enix. Neste vídeo eu estarei falando aí sobre as protagonistas ou personagens femininas do mundo de Final Fantasy. Elas não são apenas beldades vestindo umas roupas bonitas, né? Elas têm um papel muito importante na trama ao longo das franquias, e muitas vezes protagonizando os games da franquia. Para mim, Final Fantasy é um dos melhores games que existe. Eu adoro todos os jogos de Final Fantasy, apesar de não ter jogado alguns deles inteiramente, né, até o fim. Mas joguei muitos, dentre os quais Final Fantasy X e o Final Fantasy XII são os meus favoritos. Então aqui eu abordarei apenas uma personagem feminina por jogo, para o vídeo não ficar muito longo. Os spin-off também estão de fora, apenas os jogos numerados da franquia entram. Os jogos online também estão de fora. E o único jogo em que aparecerá outra personagem feminina também, e é uma continuação direta, será o Final Fantasy XIII Parte 2. Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo, após a vinheta. Fala galera, como é que vocês estão? Quem está falando aqui é o Shiro Senpai, e sejam todos bem-vindos ao canal. Falar de personagens femininas no mundo dos games pode ser um pouco complicado para alguns, visto que ainda há uma certa resistência ao colocar personagens femininas como personagens principal de uma franquia. Nesse quesito, a Square soube dividir muito bem os protagonistas da franquia Final Fantasy, deixando alguns jogos com protagonistas masculinos e outros com protagonistas femininas como principal, deixando tudo isso bem equilibrado. Todo Final Fantasy tem uma história bem elaborada, uma trama ao decorrer da franquia, e isso só é possível graças às personagens femininas para dar um ar de beleza à série e deixar tudo mais interessante. E muitas vezes, além de lindas, elas são poderosas, com ataques poderosos, mostrando que as mulheres podem sim serem muito relevantes e poderosas em torno das franquias. E para começar, iremos falar de Raphia, uma das personagens principais de Final Fantasy III. Raphia é descrito por Doga e Unei como a luz do afeto. Como a única mulher do grupo, Raphia tem interesse mais maternal do que interesse amoroso, e repreende seus companheiros por seu comportamento indisciplinado. Raphia tem um lado rebelde, e tem o hábito de fugir de seu pai, mas no fundo ela cuida dele e ele está sempre em primeiro lugar, dividido entre juntando seus aliados ou permanecer em casos. Curiosidades: em Dissidia Final Fantasy, a aparência Lunette de Onion Knight usa a coloração de Raphia como Onion Knight. Devido a seu ódio por sapos, Raphia sempre faz uma expressão triste sempre que o grupo discute se transformando em sapos. Raphia tem um papel importantíssimo no Final Fantasy III, fazendo com que ela ganhe um super like. Rydia também é chamada de Rydia da Névoa às vezes. Ela é uma invocadora da Vila da Névoa e é uma das personagens mais importantes do jogo. No começo, Rydia fica furiosa com a morte de sua mãe e desconta sua raiva em Cecil Harvel e Kain Highwind, apesar das tentativas deles de ajudá-la. Mas após Cecil a defendê-la, Rydia começa a criar laços com ele. Viajando com Cecil, Rydia vê o mundo e amadurece, dizendo para Edward parar de chorar quando ela optou por não chorar. Rydia nasceu em uma das poucas famílias de evocadores de sangue puro na Vila da Névoa. Sua mãe protegia a vila, com o Eidolon Mist Dragon, mas um dia o Dark Knight Cecil e seu amigo Caim são ordenados a entregar o anel da Vila da Névoa e matarem o dragão barrando seu caminho. Sempre que um Eidolon morre, seu evocador também morre, e assim a mãe de Rydia é morta. Rydia é uma invocadora de personalidade muito forte, merecendo assim um super like.
chamada de Tina na versão japonesa. É uma personagem jogável em Final Fantasy VI. Suas habilidades únicas a fazem uma jogadora-chave na guerra entre o Império Gestaliano e as frações rebeldes. Primeiramente, Terra está confusa, com medo e com amnésia. Ela suspeita de qualquer um que queira ter acesso aos seus poderes, e não saber totalmente o que esses poderes são aumenta sua desconfiança. As poucas memórias que tem são perturbadoras e ela fica chateada com recordações de maneira que seu poder foi usado. Isto lhe permite simpatizar com Celes, outra imperial antiga. À medida que vai aprendendo mais sobre si mesma, Terra torna-se determinada e assertiva. Expõe suas opiniões em discurso ou sermões de estímulo para pôr o grupo em frente. Terra nasceu no mundo dos Esper, de um pai Esper, Maduin, e uma mãe humana, Madeline. 2 anos mais tarde, o Império Gestiliano invadiu a terra dos Espers e abduziu Maduin. Madeline tentou manter o Imperador Gestal longe de sua filha, mas ele atacou. Intrigado com a perspectiva de uma meia Esper, Gestal levou Terra para o Império e criou como uma arma viva. O general imperial Kefka Palazzo tomou interesse em Terra e colocou uma coroa de escravidão nela, forçando-a obedecer suas ordens diretamente. Entre elas estava a ordem de aniquilar 50 dos melhores soldados do Império para avaliar a extensão de seus poderes e a eficácia da coroa. Algum tempo depois, Terra partiu, ao lado de Kefka, Celes e Léo, do discurso da declaração de guerra de Gestal. Contudo, ela não cumprimentou Gestal, já que não foi ordenada a fazê-lo. Então Terra é uma jovem misteriosa que nasceu com o dom da magia e escravizada pelo Império Gestiliano. Ela merece 2 super like. Tifa é amiga de infância de Clodo, de Nibelheim, mas perdeu contato com ele anos atrás. Quando ela o encontra novamente e o convence a se juntar à Avalanche, o grupo de resistência do qual ela é membro, para lutar contra a companhia de energia elétrica chamada Shinra, a quem ela sente um ódio por causa da destruição de sua cidade natal. Ela apoia Cloud. Como sua companheira, ela ajuda ele e seus aliados a combater Sephiroth. Tifa é emocionalmente tímida e empática, agindo como uma figura maternal em relação aos seus aliados, quando fornece encorajamento e apoio emocional. Embora enganosamente forte, Tifa é empática e emocional tímida, enquanto identifica e responde aos seus sentimentos dos outros. Tifa não expressa seus sentimentos com frequência. Tifa tem qualidades maternais, agindo como um apoio para os outros e mantendo os outros ao seu redor otimista. Tifa nasceu em 3 de maio de 87, na vila Nibelheim, sendo filha de Brian Lockhart e sua esposa Thea, e era vizinha de Cloud Strife. Ela era extrovertida e tinha muitos amigos para brincar, chamados Emílio, Lester e Tyler. Cada um com sua idade mais ou menos parecido, mas embora ela e Cloud tivessem apenas 1 ano de diferença em idade, eles não eram exatamente muito próximos. A mãe de Tifa morreu quando Tifa tinha 8 anos, em 1995. Deixando-a chateada e confusa. Tifa acredita que sua mãe tenha ido para o Mr. Nibel e que ela poderia encontrá-la novamente se cruzasse a montanha. Algumas curiosidades de Tifa. No filme Final Fantasy VII Adventure Children e algumas outras aparições, seu cabelo é mais curto e chega ao meio das costas porque na época era difícil animar muitos cabelos longos. Nos materiais promocionais de Monton, Tifa tem uma cicatriz no coração que sofreu com o ataque de Sephiroth, depois que ele enlouqueceu em Nibelheim. A mãe de Tifa Thea faleceu quando ela era muito nova. Então Tifa é uma mulher muito forte, e apesar de parecer tímida, tem uma personalidade única, o que ajuda na hora de decidir o que fazer em momentos cruciais. Por tudo que ela passou, merece 2 super likes. Rinoa Artile é a heroína de Final Fantasy VIII. É o interesse amoroso de Squall Leonhart,
Ela nasceu em uma família abastada, liderando o exército de Galbad, mas ela está preocupada com o estado do mundo. Rinoa se junta ao movimento de resistência que luta contra Galbadia para alcançar a independência de Timber, em uma mistura de desejo genuíno de lutar por seu mundo e rebelião contra seu pai. A fiel cadela de Rinoa, Angelo, a acompanha em batalha atacando o inimigo ou auxiliando o grupo. O cabelo preto na altura dos ombros de Rinoa tem 3 mechas, cor caramelo, em ambos os lados do rosto. Seus olhos são castanhos escuros. Rinoa é calorosa e amigável, embora também seja teimosa e ingênua. Ela pode ser impulsiva e agir sem pensar, o que a coloca em problemas. O grupo de rebelião ao qual ela se junta são amadores e ela tem pouca experiência com realidade de combate e está ansiosa com a perspectiva de lutar sozinha. Ela é leal aos seus amigos e comprometida em fazer o que acha certo. Apesar de parecer corajosa, seu isolamento é insinuado. Rinoa se choca com o comportamento frio de Squall e Quistis e fica chateada quando eles se mostram impacientes com sua inexperiência. Embora inicialmente não goste de Squall por sua frieza, ela se apega a ele e o encoraja a se abrir e falar sobre seus sentimentos. Rinoa é uma pessoa muitas vezes impulsiva e teimosa, mas ao mesmo tempo também calorosa e amigável. Sendo assim, ela merece 2 likes. Garnet Tio Alexandros 17, apelidada de Dagger, e cujo nome de nascimento é Sarah, é a deuteroganistas de Final Fantasy IX e a 17ª herdeira do reino de Alexandria. Garnet percebe a mudança em sua mãe, a rainha Branhe, e escapa do castelo de Alexandria. Durante sua jornada com Zidane, Garnet esconde a sua verdadeira identidade e adota o pseudônimo de Dagger, inspirada pela arma de Zidane. A princípio, uma garota excessivamente formal e de fala suave, e também inocente em relação ao mundo exterior ao seu castelo. Garnet aprende a se soltar durante suas viagens e se adaptar aos costumes dos cidadãos comuns. Ela resolve usar seus poderes como invocadora para proteger seu reino e tornar-se mais assertiva e menos dependente da ajuda dos outros. Durante o combate, Garnet pode usar várias magias brancas e invocar diversos Eidolons para ajudá-la. Quando está em transe, seu comando Summon muda para Eidolon, fazendo com que os últimos Eidolons invocados por ela causem mais danos e, por vezes, reapareçam na batalha em intervalos aleatórios. Ao fugir do castelo de Alexandria, Garnet usa um manto branco curto idêntico ao icônico manto da classe de Mago Branco, com um grande capuz, triângulos vermelhos ao longo do capuz e da cintura e punhos vermelhos. Garnet tem um amor por aprender tanto com os livros quanto com as pessoas e o mundo ao seu redor. Ela adora teatro. Educada e de fala mansa, é ingênua para o mundo fora de seu castelo. Ela é autodepressiva e se culpa por eventos além de seu controle. Através da influência de Zidane, Garnet aprende a agir de maneira mais casual e se esforça para misturar-se. Ela muda seus padrões de fala de excessivamente formal e, como Zidane ensina mais sobre o mundo exterior, ela se apaixona por ele. Finalmente, amadurece alguém mais assertiva que percebe que o passado não precisa restringir como ela vive a sua vida no presente. Garnet, sem dúvidas, é uma personagem muito carismática, educada e muito inteligente, apesar de ser um tanto quanto ingênua por não conhecer muito o mundo afora. Sem dúvidas nenhuma, ela merece 2 super likes. Yuna é uma personagem jogável em Final Fantasy X e sua sequência Final Fantasy X Parte 2. Ela é filha do sumo invocador Braska e também uma Halberd desconhecida, que morreu quando Sin atacou seu barco no mar. A mãe de Yuna era irmã do líder dos Halberd, Ciri, que é o tio de Yuna e pai de Rico e Brother, seus primos. Em Final Fantasy X, Yuna se torna uma invocadora como seu pai e embarca numa peregrinação para derrotar Sin. Ela conhece Tidus, que a ensina que há mais coisas na vida além do sacrifício. Em Final Fantasy X Parte 2, Yuna é uma caçadora de Spheres, em uma busca pessoal para desvendar o mistério por trás de uma Movie Sphere, e acaba se envolvendo em crescentes tensões políticas e uma força antiga que ameaça acabar com a calmaria eterna de Spira.
Yuna tem heterocromia, seu olho esquerdo é azul enquanto seu direito é verde, representando sua metade Hallback, embora não tenha espiral característica. Em Final Fantasy X Parte 2, 2 anos depois, Yuna foi submetida a uma transformação com um novo estilo revelador e uma personalidade mais aventureira. Ela é, no entanto, ingênua, sempre acreditando no melhor das pessoas e muitas vezes coloca as necessidades dos outros acima de suas próprias, tornando-se apologética. Como a maioria dos invocadores, Yuna é uma devota seguidora dos ensinamentos de Yevon. Ela esconde seus sentimentos de medo e tristeza, encorajando seus amigos para expressarem-se no lugar dela. Ela está disposta a carregar os fardos dos outros e sacrificar tudo o que ela tem para destruir Sin, desistindo das chances para sua felicidade, se isso significar ajudar os outros. Yuna, sem sombras de dúvidas, merece 2 super likes. Princesa Celeab Nargin Dalmasca, também conhecida como Ashe e pelo pseudônimo Amalia, é a heroína de Final Fantasy XII. É a antiga princesa de Dalmasca e a única filha do rei Raminas, a última herdeira descendente da dinastia do rei Hytale. Embora Van seja o protagonista do jogo e todos os acontecimentos são vistos pelo ponto de vista dele, a história é focada em Ashe, contando sobre sua jornada para acumular poder que ela precisa para vingar seu reino. Por isso, a maior parte das ações do grupo em Final Fantasy XII depende de Ashe. Ashe é ferozmente independente e decidida, e nada vai fazê-la desistir de restaurar sua linhagem no seu lugar de direito. Ela é orgulhosa, colérica, determinada e leal. Sua fachada firme pode ser quebrada por memórias do Lord Hustler, lembrando-as dos momentos mais alegres e simples da sua juventude. Ashe conhece a história de sua terra e sua herança, mostrada através de suas numerosas explicações sobre a herança de Dalmasca, e usa esse conhecimento para ajudar em seus objetivos. A verdadeira força de Ashe é a capacidade de recusar um grande poder mesmo estando diante do mesmo poder que apoia seu adversário, percebendo que isso corromperia os ideais pelos quais ela viveu sua vida. Ela recusa-se se tornar um peão ou uma monarca figurativa, firmemente refutando todas essas possibilidades. Possui inteligência para entender a situação política em que se encontre, por mais decisiva e corajosa que seja, compreende que qualquer passo em falso pode colocar sua causa em perigo. Uma das personagens com personalidade mais forte de toda a franquia de Final Fantasy e que lembra muito sua vizinha, de Final Fantasy XIII, mas falaremos dela logo. Ashe é orgulhosa o suficiente para ninguém intervir em suas decisões, tendo como único amor da vida dela o príncipe Hustler. Não resta dúvida alguma que ela merece 2 super likes. Essa jovem solitária não fala muito sobre si, até seu próprio nome é um mistério. Os outros só a conhecem como Lightning. Lightning, cujo verdadeiro nome é Claire Farrell na versão japonesa, é a protagonista de Final Fantasy XIII. Ela é a narradora e personagem temporária em Final Fantasy XIII Parte 2 e volta como protagonista e única personagem permanente em Lightning Returns, Final Fantasy XIII. Em Final Fantasy XIII, Lightning tenta salvar sua irmã mais nova, Serah, mas se envolve em uma trama que põe em perigo sua casa, Cocoon. Em Final Fantasy XIII Parte 2, Lightning serve como cavaleiro para proteger a deusa Etro em Valhalla, de seu rival predestinado, Caius Balad. No conto de conclusão Lightning Returns, Final Fantasy XIII, Lightning é escolhida para ser o salvador pelo deus Bunnyvelze, encarregada de salvar as almas das pessoas antes do fim do mundo. Lightning é a segunda protagonista feminina em um jogo da série principal, sendo a primeira muitas vezes considerada Terra Branford, de Final Fantasy VI. Em Final Fantasy XIII-2, Fragments Before, Serah diz que Lightning lembra sua mãe. Lightning é determinada, concentrada e independente. Inicialmente ela é fria e distante, se afastando de seus companheiros. Ela só olha para si mesma e não se importa se os outros são deixados para trás. Enquanto ela viaja com Hope Einstein e os deixa sob seus cuidados, Lightning começa a demonstrar compaixão e confiar nos outros. Em última análise, ela se torna a líder e até certo ponto protetora dos Alcis de Pulse em sua jornada para desafiar o seu destino. Com nenhuma outra família para recorrer, Claire passou a cuidar de sua irmã mais nova, Serah. Para superar a dor da morte de seus pais e se tornar adulta o mais rápido possível, ela mudou seu nome para Lightning.
Apesar da desilusão de não precisar do passado, Lightning era uma criança normal, sem seus pais e que queria ser amada. Lightning, sem dúvidas, é uma das personagens que mais evoluiu como ser humano na saga Final Fantasy, mudando até mesmo sua personalidade. Lightning merece 2 super likes. Sarah Ferron é uma personagem coadjuvante de Final Fantasy XIII, a protagonista de Final Fantasy XIII 2 e que também aparece em Lightning Returns Final Fantasy XIII. Ela é a irmã mais nova de Lightning, com 3 anos de diferença, e a noiva de Snow Villiers. Lightning acusa Snow de não proteger Sarah e não aprova inicialmente seu relacionamento. Em Final Fantasy XIII, Sarah é o único Alcide de Pulse em Cocoon, e seu destino é um dos pontos centrais do enredo do jogo. Em Final Fantasy XIII 2, Sarah embarca em uma viagem através do tempo com Noel Cries para encontrar Lightning, quando todos os outros acreditavam que ela estava morta. Uma viagem que também se transforma em uma missão para salvar o futuro. Em Lightning Returns, Final Fantasy XIII, salvar a alma de Sarah é a principal motivação de Lightning quando ela é transformada no Salvador. De acordo com Final Fantasy XIII Episódio 0 Promise, Sarah é uma ótima estudante e sua matéria preferida é a história. Ela é madura e sábia, e se preocupa profundamente com aqueles ao seu redor. Sarah pode cuidar dela mesma em batalha, com ou sem Noel, apesar de não ter muita experiência prévia em combate. Sarah nasceu 3 anos depois de sua irmã mais velha, Claire. Seu pai morreu quando elas eram jovens e perderam a mãe por uma doença desconhecida quando Sarah tinha 12 anos. Com nenhuma outra família para recorrer, Claire tomou Sarah para si mesma e mudou seu nome para Lightning. Desde então, Sarah passou a ver Lightning como sua guardiã. Essa é a mesma história lá da Lightning do início. Sarah estava planejando ir para uma universidade em Eden, quando se apaixonou por Snow durante as férias de verão, para o desgosto de Lightning. Ela estava interessada em estudar história. O marco local, o vestígio de Bodum, chamou sua atenção. Um dia, Sarah encontrou uma porta que conduzia para dentro do vestígio, e se aventurou nas ruínas até ser escolhida pelo Fal'Cie, que foi sepultado dentro do vestígio. Ela é transformada em uma Alcide e sonha com Ragnarok destruindo Cocoon, mas não percebe que é seu Focus. 4 dias depois, Sarah diz a Snow que tinha sido transformada em Alcide e tenta romper com ele, mas ele recusa-se a abandoná-la e se oferece para ajudá-la a descobrir seu Focus. Então Sarah é uma das personagens mais acolhedoras de Final Fantasy. Ela é muito gentil e responsável, não só pelo fato de ser professora, mas ela é também muito amável, ganhando assim 2 super likes. Lunafreya Nox Fleuret, conhecida simplesmente como Luna. Princesa de Tenebrae e Lady Lunafreya é a oráculo reverenciada que pode falar com os deuses, e é a mais jovem da história. Luna nasceu como prisioneira de Nilfheim, trancada sob vigilância e contatada apenas quando necessário. Apesar de estar sob controle de uma outra nação, Tenebrae tem certa autonomia graças a ela. Ela é a irmã mais nova de Ravos Nox Fleuret, é a noiva do relutante príncipe Noctis. Luna é a filha da rainha de Tenebrae, Sylvia Vira Fleuret. Ela tem 2 cachorros mágicos, o Prina branco e o Umbra preto. Luna e Noctis são amigos de infância, mas seus sentimentos um para o outro são complicados, pois ambos estão obrigados a casar e devem carregar os pesos que vêm com seus status. Luna é uma moça nobre e polida, que exprime suas esperanças e seus sonhos e age por sua própria iniciativa. Ela age corajosamente e permanece imperturbável mesmo quando cercada por soldados que apontam armas para ela, demonstrando sua determinação como oráculo, já que ela incide que o futuro venha tentar evitar que o mundo mergulhe em completa escuridão. Lunafreya e seu irmão mais velho Ravos eram da realeza de Tenebrae e costumavam ser aliados próximos da família real de Lucis. Quando ela nasceu, foi recebida pela alta mensageira dos astrais, Gentiana, que anunciou que seu destino era trabalhar com o príncipe Noctis de Lucis para trazer a luz de volta ao mundo. Durante esse tempo, Luna contou a Noctis sobre o cristal de Lucis e como sua linhagem fora escolhida pelos deuses para expulsar a praga das trevas do mundo. Lunafreya, sem dúvidas, é uma das personagens mais lindas de toda a franquia de Final Fantasy, que teve uma infância triste e que sem dúvidas merece 2 super likes.
Então, galera, esse foi um vídeo especial sobre as personagens e protagonistas femininas da franquia Final Fantasy. Final Fantasy 1, 2 e 5 ficaram de fora, e também muitas outras personagens femininas da franquia. Quem sabe aí não sai um outro vídeo aí falando sobre elas, não é? Mas então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Não esquece aí de deixar um super like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo para quem gosta da franquia Final Fantasy. E, claro, deixar nos comentários aí qual é a sua personagem favorita de toda a franquia numerada de Final Fantasy. Então é isso, pessoal. Até mais. Valeu. Falou.